A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, chegamos ao final de mais um trimestre. E desta feita, como os irmãos já sabem, ainda estamos pela live gravando aqui na igreja por causa da pandemia. Mas louvamos a Deus, porque foi uma lição linda, maravilhosa, edificante, confortadora e também nos auxilia como conseguirmos chegar em pleno gozo de salvação naquele grande dia. A nossa lição é a última do nosso trimestre e nós queremos informar os irmãos em que logo no início da pandemia, o nosso querido superintendente, irmão Adilson, recebeu uma informação por comunicado que a CPAD, inclusive, publicou e solicitou aos superintendentes da Escola Bíblica Dominical para que se repetisse a lição, porque eles não iriam lançar uma nova revista com um novo tema por causa da pandemia. Como houve o afastamento social, a CPAD também fechou praticamente a porta da sua editora e não produziram, no início, novas lições para o nosso próximo trimestre. Conclusão, sugerimos que todos nós, superintendente de escola dominical, diretoria de escola dominical, repetisse a mesma lição do trimestre em que nós estamos estudando, a igreja eleita. Então nós atendemos o nosso superintendente que nos informou em que seria repetido as nossas lições. Haja visto que não ia ter aula para as crianças, para os adolescentes e etc, os seus departamentos. Quando chega recentemente, nós recebemos, isso particularmente eu recebi, esta informação, a CPAD lança agora a nova lição da revista dominical para o nosso próximo trimestre. E ela informa que, por causa da grande dificuldade, então, mesmo assim, eles lançaram com o tema comentado pelo pastor Elenay Cabral, os princípios divinos e o tempo de crise seria o que nós iríamos estudar no próximo trimestre. Só que eles estão fazendo, incluindo a classe juvenil e jovens adultos, em uma só lição. É como se fosse uma síntese dos assuntos em que vai se estudar a respeito de uma matéria que já foi publicada, se não me engano, em 1974, de Eurico Bergin. E nós não recebemos o material porque foi lançado de última hora, praticamente, essa nova lição. Então está aí a informação da CPAD, em que foi feito o primeiro passo. Inicialmente, eles anunciaram que não ia ter a revista da Escola Dominical. E agora eles informam que vai se ter uma nova revista, da nova lição, para o próximo trimestre, com a unificação da classes de jovens e também de adultos, unido em uma só lição, onde iria comentar sobre esse tema, o princípio divino em tempo de crise. Um tema bem sugestivo, já que nós estamos vivendo diante de uma grande crise, que é essa pandemia, e esperamos em Deus que nós venhamos ter êxito e sucesso daqui para frente, possamos orar, que é uma dos assuntos da nossa lição, da nossa última lição, que é a batalha espiritual e as armas do crente. Então, uma das funções vai ser essa. Então, vamos orar para que Deus continue abençoando, protegendo-nos a nós, toda a igreja, e especialmente os nossos irmãos de grupo de risco. Lamentavelmente, alguns partiram, pastores da nossa igreja lá de Fundão,
também partiu um pastor novo, que é o pastor Edivaldo, e outras irmãs, e muitas famílias foram atingidas na igreja também por essa pandemia. Muitos saíram, muitos estão ainda hospitalizados, então oramos para que Deus conceda vitória aos nossos irmãos em Cristo Jesus, não somente os nossos irmãos, o nosso dever é de orar por todos, e especialmente pelas nossas autoridades. Eu tenho muito pedido a Deus, no meu período de oração, para que Deus conceda a sabedoria para os nossos médicos que estão em batalha de frente, os cientistas, para que eles descubram que logo venha uma vacina para nos tirar dessa grande situação. Louvamos a Deus, porque Deus tem nos protegido até a data presente, os nossos irmãos da nossa terceira idade, que estão no grupo de risco. Então, todos os nossos pastores que temos aqui em Goiabeiras, Deus tem guardado os nossos irmãos e gozando de plena saúde, graças a Deus. Continuamos orando para que Deus continue protegendo os nossos irmãos, bem como nós, que estamos também no grupo de risco, mas também estamos aí na dependência da graça de Deus. Eu costumo dizer, pedindo a Deus para que Ele nos esconda debaixo das suas asas, assim como a galinha faz com seus pintainhos. Então, debaixo das asas de Deus, temos a divina proteção e a graça para passarmos, superar, que com certeza, irmãos, daqui mais um tempo vai passar essa doença, essa peste, essa pandemia vai acabar e nós vamos fazer parte da história para dizer que a igreja venceu, está vencendo, venceremos mais uma batalha em nome de Jesus. Amém? Vamos então ao assunto da nossa lição do último trimestre, lição de número 3, data do dia 28 de junho de 2020, com o tema Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então vamos falar hoje dessa batalha. Paulo, desde o início, na sua matéria, registrando esse fato, ele estando ainda preso, escrevendo algumas cartas, em especial, ele preparou os nossos irmãos, a matéria especial para a igreja, de ficarmos preparados, fortalecidos, para estarmos vencendo esta batalha. Então é uma batalha permanente, é uma batalha que não se acaba agora, é uma batalha que nós vencemos com o arrebatamento da igreja, ou com a nossa partida para a eternidade. Foi por isso que Paulo, ele escrevendo esse, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé, e agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Aleluia! Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que possamos pedir ajuda do Espírito Santo, para vencermos esta batalha, vencermos esta guerra, vencermos os ardis malignos em que ele sempre coloca como empecilho, impedindo a nossa caminhada. E com certeza, essa batalha espiritual, ela é no âmbito ausente de nossa aparência. Nós não vemos a batalha, é no mundo espiritual. É como exemplo, Jó, é o maior exemplo para nós. Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro, Jó se desviava do mal, mas, porém, Jó não ficou também impune de passar por uma provação. Ele nem sabia, lá no campo, no mundo espiritual, onde havia uma reunião, lá Satanás pede permissão a Deus para tentar provar Jó, a ponto de colocar uma enfermidade nele e ele ficar prostrado no chão, perdeu tudo. Ele não ficou imune, mas ele recebeu uma unção de Deus, recebeu a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, para poder resistir e ficar firme na fé. A palavra de Deus fala que
a sua companheira, a mulher dele, chegou a dizer assim: amaldiçoa o seu Deus, você ainda teme a esse Deus, então amaldiçoa ele e morra. Então olha que batalha tremenda em que o servo do Senhor, irmão Jó, ele passou por aquela luta, mas venceu, porque ele disse: eu posso passar por qualquer situação, mas uma coisa é certa, em breve eu vou me levantar, porque o meu Redentor vive. Então é uma bênção maravilhosa quando nós entramos nessa batalha, sabendo em que nós não vamos ficar imune. Ser cristão não é viver no mundo de um paraíso. Quando você aceita Cristo, aceita o Evangelho, você desce as águas, aí você passa a fazer parte da comunhão com a igreja, você, querido, observa que você tem uma vida totalmente de liberdade espiritual, de fortalecimento espiritual, mas nós não ficamos imunes de qualquer tipo de provação. Com certeza, às vezes, nós não podemos nem perceber, nós não conseguimos ver que esse mundo é um mundo espiritual e nós vivemos através da fé. Fé é o firme fundamento das coisas em que nós esperamos, nós não vemos ela, mas temos certeza em que vamos ter. Então esta é a fé que nós exercitamos, aquela fé de Abraão. Abraão não sabia, não tinha certeza da terra que ele iria possuir, mas ele conservou a esperança de que ele um dia iria chegar lá na sua terra prometida. Então é uma batalha que nós vamos entrar, que vamos estudar, está no âmbito espiritual, não é uma batalha do dia a dia, não, é uma batalha do âmbito espiritual. Por exemplo, essa pandemia que estamos vivendo, nós não vemos o vírus, é no outro mundo, é o mundo do corpo da ciência, é onde eles estão pesquisando, saber de onde veio, de onde não veio. Para mim, eu tenho certeza que tudo isso aqui é uma permissão de Deus para saber, de repente, até mesmo Deus permitindo para poder fazer assim uma reciclagem daqueles que se diz ser salvo, daqueles que estão na casa do Senhor, para saber se eles estão realmente convictos da salvação e preparados para enfrentar essa batalha no mundo espiritual, que é a batalha do crente. E agora nós vamos entrar numa batalha, mas o nosso Deus usou o nosso irmão querido, apóstolo Paulo, para escrever esta carta e nos oferecer as condições necessárias para que nós não entramos de peito aberto, sem ter nada de certeza, sem ter nada de preparo para enfrentar essa guerra. Então vamos lá, na nossa lição, Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O textual diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Olha que maravilha! O que o textual diz? O uso da armadura. Então nós precisamos saber e conscientizar cada vez mais que nós já temos disponível as armaduras, ou seja, um preparo, uma roupa especial, espiritual, para nós enfrentarmos os nossos adversários. A nossa leitura bíblica em classe está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10 ao versículo 20, que diz-nos assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos, a partir de agora, temos a consciência que nós precisamos de nos fortalecer, no Senhor e na força do seu poder. Não é nos fortalecer materialmente, fisicamente, aqui é no Senhor. E revesti-vos, continua, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia! Que Deus nos abençoe. A introdução da nossa lição é assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir inevitavelmente os conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então veja bem que Paulo, ele agora finaliza a carta dele fazendo uma convocação geral, uma convocação de todos os santos, para que possais estar preparado para entrar em conflito, porque é inevitável, conforme já falei inicialmente, para enfrentarmos esses conflitos que surgem no campo espiritual, em que nós não vemos, mas nós percebemos, pela revelação da palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo, que em nós habita, faz-nos também termos esta revelação, termos esta visão, o discernimento de quando estamos entrando numa batalha espiritual e saber que, com o nosso inimigo, nós não podemos facilitar, nem abrir a nossa guarda, mas que possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir esse dia. O primeiro tópico diz assim: preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecei no poder do Senhor. A expressão da forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, da vida em santidade. Ser cheio do Espírito Santo é um preparo para nós começarmos a nossa guerra. Quando nós falamos desse preparo, nós podemos fazer uma analogia com o preparo físico de um atleta. Observa, os irmãos, que um atleta, em especial, é um esporte até muito agressivo, violento, mas é um esporte que é praticado por alguns profissionais, que é o de luta, do MMA. Observa que esses homens, eles ficam em treinamento durante quase que o ano todo, 2 anos, 3 anos, para entrar no ringue, para fazer a sua luta. Eles têm um preparo que é incrível, irmãos. Eles fortalecem todos os músculos do seu corpo, até a sua pele é preparada para resistir o impacto daquelas pancadas, aqueles desferimento de socos violentos, que nós achamos aquilo realmente um absurdo, mas é para nós que não lutamos, nós não podemos entrar no ringue porque nós não estamos preparados para enfrentar o nosso adversário. Então Paulo fala isso, que nós devemos nos fortalecer no Senhor, é a única forma. Não adianta o cristão dizer que eu posso, eu sei, não, isso aí é fichinha para mim. Nós não podemos subestimar os nossos inimigos, por mais simples que você pensa em que mas é um inimigo terrível. Eu lembro, alguns anos atrás, quando
uma pequena bactéria chamada de Leptospirose, ou seja, entrou no meu organismo e fez um estrago tremendo, meus irmãos. É uma coisa que nós não conseguimos ver. Como é que a gente consegue ver uma partícula de um vírus? Só através de um microscópio poderoso que você vai ver como ele age. Mas aquele vírus, aquela bactéria entrou em mim. E quando entrou, se alojou, entrou na corrente sanguínea e se alojou nos meus rins, paralisando rins. E paralisando rins, eu fiquei praticamente em situação muito difícil. Sofri bastante para vencer aquele inimigo. Quer dizer, não adianta eu me fortalecer se eu não tiver no Senhor. Porque se eu não tiver no Senhor, eu sou como Paulo disse, como esterco. Toda a minha ciência, toda a minha sabedoria é como esterco. Então, o cristão não vence uma batalha se não for no Senhor. Por isso a recomendação de Paulo isso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, aleluia! E é bom, irmãos, quando nós buscamos esse poder, buscamos essa graça, através da renovação da nossa mente. Mas por que Paulo fala da renovação da nossa mente? Porque a tendência nossa é cairmos assim, né, no esquecimento das coisas de Deus, esquecer que Deus, Ele fez milagre na minha vida, esquecer que Deus é que provê todos os meus recursos, que provê todos os meus sustentos, esquecemos que Deus é que faz maravilha, que batiza com o Espírito Santo. Nós esquecemos facilmente disso, por isso que acontece a apostasia. Vamos esquecendo, aí vai acontecendo uma frieza pequena, coisinha mínima que nós subestimamos. Não, isso aí não tem importância. Não, eu não participei esse mês, né, do trabalho da igreja, eu não participei da ceia, mas no mês que vem eu participo. Não, mês que vem eu não participo, eu vou participar no outro. Aí você começa a se afastar, né? Vai se afastando, daqui a pouco você é uma presa fácil para o adversário. Então, a renovação espiritual é você estar constantemente, aleluia, sempre lembrando da graça, da glória, do poder de Deus em nossa vida. E vivemos uma vida de santidade. O que é viver uma vida de santidade? É viver uma vida se refugiando no Senhor, se abstendo de praticar atos, qualquer um ato. Por exemplo, eu conheço alguns crentes que xingam palavras obscenas, palavras torpe, palavras que não convém um cristão falar. E aquilo ali para ele não é uma vida de santidade, isso não identifica. O que identifica um crente em santidade, você observa os passos dele, é passos íntegros, é passos que não deixam rastro. Então, esse crente, ele está se preparando para enfrentar o adversário. Mesmo que ele esteja numa vida de santidade 100%, uma vida digna de estar na presença do Senhor, mas isso não garante a ele vitória sobre o mal. Eu vi muito isso no período do ministério em que Deus me concedeu a oportunidade de exercer, pastoreando algumas igrejas, e eu percebia muito isso. Na cidade de Ibiraçu, eu conseguia ver muito isso. Às vezes apareciam aqueles pregadores que renomados, outros não tão renomados, mas que ministravam a palavra, e chegava, eu vi muito isso, né? De chegar, irmãos, olha, fecha suas mãos e joga no chão e pisa na cabeça do diabo. Oh, irmãos, isso não, eu não quero ser cético nisso, mas uma coisa é certa: a batalha é tremenda, e o diabo, você não tem um poder assim para esmagá-lo. Não, a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, né? E fugir, resiste somente. Agora eu vi muitos dizer: pisa, chuta a boca desse cão sem dente. Irmãos, ele está subestimando o inimigo, e nós não podemos subestimar, nós não podemos viver uma vida de aparência, não podemos viver uma vida de super-homem, porque nesse campo de batalha não existe ninguém super-homem.
conhecendo o campo da batalha espiritual. O segundo ponto, primeiro subtópico, as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Queridos, eu quando menino, eu já fiz isso, quando garoto. Hoje a gente ainda observa algumas cenas semelhantes, mas eu já fiz muitas armadilhas. Por exemplo, assalpão, a gente amarrava, pegava um cesto e colocava algumas sementes, em especial milho picado ou qualquer uma outra, tipo uma ceva que os caçadores fazem para atrair as suas presas. Então nós fazíamos aquilo, esticava um barbante, ou se não, armava um laço que quando o animal passava, que estivesse comendo ali, ele tropeçava, o assalpão abaixava e nós pegávamos aquela presa. Então, conhecendo o campo, as astutas ciladas, o diabo, irmãos, ele não dormita, ele não dorme. O diabo, ele não é um Deus caído, não, ele é um anjo caído. Então é limitado também o seu poder, ele não tem o poder destrutivo por livre e espontânea vontade. Não, ele obedece o nosso Deus. O nosso Deus o venceu. Jesus o venceu. Jesus, sendo Deus, não ficou imune de ser provado, de ser testado pelo diabo, mas ele venceu. Qual foi a maior vitória de Cristo sobre Satanás, irmãos? Ele não deferiu nenhuma palavra de maldição para o diabo. Não, ele simplesmente venceu com uma arma que nós vamos estudar aqui, conhecendo as astutas ciladas, né? Jesus conheceu, sabia que ele estava sendo levado para um alto monte e que lá o diabo iria falar exatamente aquilo para ele, mas ele resistiu, ele já sabia qual era o campo, então ele aí se preparou para poder vencer o adversário. Então nós precisamos conhecer, porque uma das identidades do maligno que ele traz e que nós podemos identificar que é o adversário, quando nós vivemos uma vida de santidade, de oração, de busca pela palavra, de temor a Deus, se desviando do mal, aí nós vamos entender, porque o diabo ele se revela. Nós vamos observar que uma das atividades, né, identificando como ele é, nós vamos identificar que ele é o caluniador. Todo crente que faz uma calúnia está sendo usado pelo maligno, né? Eu conheço uma história de um grande líder nosso, ele foi pastor na Assembleia de Deus, lá de São Mateus, e esse pastor, Iolete Pirassununga, e teve outro também, Linhares, que eu conheci, foram acusados, calúnia. Eu conheci um em Linhares, em que uma prostituta, ela foi contratada para fazer uma calúnia contra um pastor, fez uma calúnia com o pastor, mas a vitória foi da igreja, porque a igreja percebeu que ali era o diabo que estava usando aquela mulher. Então, o caluniador, ele é acusador. É uma das funções do diabo. Ele toma de fúria, diz a palavra de Deus assim, ó, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laço com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Na verdade, ele vem contra nós com grande fúria para poder nos derrotar. A função dele é de confundir a nossa mente. A função dele também é trazer a mentira como se fosse verdade. Ele tenta confundir a mente dos cristãos com mentira, fazendo crermos que é verdade, mas é mentira. Ele deturpa as escrituras, ele dissimula e induz a dissimulação, ele faz falsos sinais. Falsos sinais
Isso, irmãos, é presencial nos dias atuais. Nós vemos algumas coisas semelhantes. Faz acusações, é função dele. Semeia incredulidade, promove ideologia anticristã. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir esse inimigo. Então estamos aí, aprendendo a lutar. Uma das atividades em que o maligno ele utiliza muito para poder esfriar o crente é a apostasia. Coloca na mente do crente, deturpa a mente do crente. Por isso que nós devemos estar atentos. E nós, para finalizarmos as armas espirituais indispensáveis do crente, nós somos soldados de Cristo. E como soldados, nós precisamos de nos revestir dessas armaduras. Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso na cadeia. E ele, ali preso, sendo guardado por soldados romanos, que ele estava como prisioneiro romano. Então, Paulo observa, ele faz, na verdade, uma analogia, ele faz uma comparação, né? Ele cria, irmãos, uma metáfora daquilo ali para poder nos orientar. E escreveu, nos preparando para estarmos com essa arma espiritualmente. Diz assim: a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panoply, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. E ele diz assim: na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus e resistir bravemente à marcha contra as potestades do ar. Isso quer dizer, Paulo está dizendo que não são com armas próprias, não é com o meu preparo, não é com o período que eu oro, o período que eu canto. Não, eu estou resistindo, estou fortalecido, eu já estou com armamento. Não é essa arma. O que ele manda fazer é exatamente isso aqui. É armas indispensáveis de defesa. Precisamos ter uma arma de defesa. Está sempre protegido. Ele diz assim: cingindo o vosso lombo com a verdade. Ele mostra aqui, essa arma, retrata uma peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável que protege os órgãos vitais. Então nós temos aqui, ele fala que nós devemos estar vestido de uma couraça e que vai nos proteger os órgãos vitais. A gente pode fazer uma comparação com os nossos soldados da polícia militar. Eles usam uso obrigatório dele, usar o protetor, que é um colete, que esse colete é prova de bala, ou seja, é prova de qualquer ataque que venha atingir os órgãos vitais. Muito embora existam os armamentos hoje tão violentos, em que pode até ultrapassar, mas a curto prazo, é um armamento de proteção aos órgãos vitais, o peito, o pulmão, o coração, enfim, órgãos vitais como o nosso rins e etc. Então, precisamos estar vestido dessa couraça para que não penetre, a couraça, para que não penetre em nós nenhuma palavra, errada. Ou seja, precisamos ter a couraça da justiça, vivemos em retidão. Vivendo em retidão, nós estamos revestidos com essa couraça. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando Paulo fala calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele faz a observação, e nós temos essa observação também. É como se fosse uma chuteira do jogador de futebol no campo.
Quando as traves estão gastas no solado, ele escorrega facilmente. Por isso precisa ser bem pontuagudo e ter firmeza no chão. Os soldados romanos também tinham essas botas, é como se fosse um coturne que se calça ela e que tem a proteção na canela. O jogador fala caneleira, né? Ele tinha essa proteção para que ele não tivesse facilidade em cair. Firmava ele com os seus pés no chão e ali ele enfrentava uma batalha. Então todo cristão que se preza e que tem um carinho de sempre falar do evangelho da paz, é como se você tivesse calçado os pés. Eu estou firmado nesse evangelho. É o evangelho em que traz salvação. É o evangelho que nos anuncia o poder do Espírito Santo. É no evangelho que nós temos autoridade contra a força do mal. É no evangelho da paz é que nós temos graça. É com o evangelho da paz que recebemos autoridade. É com o evangelho da paz que vamos ser vitoriosos. É com o evangelho da paz, com essa preparação, aleluia, com o evangelho nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Tomando sobretudo o escudo da fé. Sempre está protegido contra os dardos lançados. O escudo protegia o seu rosto, seu peito, ele tinha como se esconder de um ataque de fúria do maligno, lançando as suas flechas, ou dardos, ou lança. Se você observar, existe um batalhão na Polícia Militar que eles usam um escudo muito grande. Tem até os agentes antibomba, os militares que são os homens que vai ver qualquer objeto que tem suspeita que seja um artefato de bomba. Eles têm um escudo enorme que protege ele de qualquer momento. Se aquela bomba explodir, soltar fragmentos que as pessoas colocam ali, aquilo bate no escudo, não é penetrável. Então, assim, nós, os cristãos, precisamos estar revestidos com o escudo da fé, tomando, sobretudo, o escudo da fé. É pela fé. Está difícil? Tá, mas é pela fé. Eu vou sair vitorioso. O Senhor vai me ajudar. É uma preparação interessante. É que nós devemos estar sempre pensando que Deus sofreu o ataque. Os apóstolos sofreram. Eles não tiveram vida fácil, meus irmãos. Eles sofreram na prisão, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram arrastados na cidade, outros foram decapitados, outros foram apedrejados, enfim. Era uma batalha. E essa batalha nós devemos estar preparados, sabendo que se mesmo que nós venhamos cair nesse campo, caiamos, mas com a nossa garantia de acordarmos na eternidade com o Senhor, por intermédio da fé em Cristo Jesus. A fé, ela é uma coisa linda e maravilhosa. Pastor Daniel, recentemente, ele pregou sobre a fé e ele até perguntou se a fé tinha pai. Que coisa linda, irmãos. É quando nós temos exemplo do nosso pai na fé. Quando nós olhamos para os nossos companheiros antigos que já tombaram no campo de batalha, que já está no Senhor, nós observamos em que são homens que lutaram por fé. Foram vitórias e mais vitória. E sem saber de onde e como Deus agia, como Deus fez, é através da fé. E só através desse escudo é que nós conseguimos apagar os dardos inflamáveis. Antigamente, os soldados na guerra, eles lançavam uma flecha e na ponta daquela flecha tinha como se fosse uma bucha molhada com óleo e acendia e lançava, e aonde batia, além de ferir, ainda queimava. Então, Paulo faz esse exemplo, traz esse exemplo e nos manda a ter o escudo da fé. E, em último lugar, agora, o capacete da salvação. Pesado, resistente,
e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação nos últimos dias. Esse capacete é o capacete da nossa salvação. É o capacete que nos assegura, irmãos, a nossa mente. Eu costumo até analisar também, quando eu vejo alguns colegas falar, pastor Daniel mesmo cita exemplo para nós da batalha que existe lá no nosso cérebro, de enfermidade que atinge lugar que nós não sabemos, mas é aqui dentro da nossa mente, em que nós temos que colocarmos esse capacete. Está firme, está seguro, ninguém vai mudar a minha mente. Não é o diabo que vai mudar a minha mente, porque eu tenho que ter esse capacete. Se eu tenho o capacete da salvação, irmãos, não tem ideologia nova cristã, não tem nenhuma ideologia nova pentecostal, nada de costume, nada de coisa que venha atingir a minha mente para me tirar desse santo caminho. É vestido com toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a última, imprescindível, arma defensiva. E finalmente chegamos, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito. Paulo, quando fala da espada, que nós devemos ter na nossa mão, que é a palavra de Deus, é uma coisa que tem que ser sua. É uma coisa particular. Cada um tem que ter a sua espada. Não é uma espada grande. Não, a espada é pequena. E você tem que ter no seu coração a garantia, a firmeza da fé, para você, com esta espada, você consegue dissipar, você consegue eliminar qualquer coisa que venha atingir a sua mente, que venha lhe tocar, você está firme na palavra. É a palavra em que nos traz o gozo eterno da salvação. É a palavra em que nos traz esperança. É a palavra que nos traz alegria na nossa alma. É a palavra que faz com que os nossos ossos saltem de alegria. É através dessa espada, a palavra de Deus, essa espada de dois gumes, ela corta para lá, ela corta para cá. No mesmo instante que somos usados a falar com você, estamos sendo usados também para falar para nós mesmos, porque quando abrimos a boca, aleluia, para falarmos a palavra de Deus, somos tomados pelo Espírito Santo e falamos aquilo que o Espírito Santo quer que nós falamos, sem desviar dos princípios bíblicos, dos princípios que Ele mesmo ordenou que se escrevesse. Então, quando nós temos essa palavra em nosso coração, em nossa alma, a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe você, nosso aluno da Escola Bíblica Dominical. Oramos a Deus para que possamos estar atentos, protegidos, revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos e ficamos atentos, irmãos, para breve nós voltarmos de novo à Escola Bíblica Dominical. Já estamos com muita saudade. Não é só o pastor Ezequiel, não. Todos nós. Pastor Daniel mesmo já falou que teve tempo de ele entrar aqui, olhar os bancos vazios e chorar. Sabe por quê? Saudade dessa comunhão, de estarmos aqui juntos, nos abraçando. Eu encontrei recentemente, agora, quando eu parei o carro ali na porta para vir dar essa aula, uma irmã veio, pastor Ezequiel, que vontade de dar um abraço no senhor. Eu falei assim, irmã, está chegando o momento de nos abraçarmos de novo. Então, é esta saudade que nos dá. Nós estamos com uma saudade muito grande. Aquele café da manhã em que estava sendo já organizado por todos nós. Que coisa gostosa ver aquela comunhão dos irmãos, dos adolescentes, das crianças, daquele... irmãos, que alegria mensurável tem no nosso coração quando estamos juntos. Mas brevemente vai se acabar toda essa agonia, toda essa aflição e nós vamos estar
já preparado. Eu percebo que a igreja está bem organizada, bem o distanciamento de cada um dos irmãos que participa agora nas terças e nas quinta-feiras do trabalho que foi reaberto, e vem ouvir a palavra do Senhor. Você que, conforme o pastor Daniel fala, não se preocupe, você que é do grupo de risco, né? Você quer vir, mas está meio receoso, assim como eu, né? Mas eu estou bem, eu estou aí botando minha máscara, andando com minha máscara, mas me protegendo. Então, você fique à vontade, fique em casa, você não vai perder a sua salvação por causa desse momento, não. Porque nós não estamos vindo, não é porque nós não queremos vir, porque estamos seguindo uma orientação dos homens, das autoridades da saúde e governamentais. Mas você que pode, venha terça-feira, venha na quinta-feira, participe, momento que está se abrindo, irmãos. É hora da igreja começar a buscar a Deus. Igreja que eu falo, é você, sou eu, a buscarmos ao Senhor e vir, irmãos, nos alimentar cada dia mais. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Querido Senhor e Pai que está nos céus, eu quero abençoar os teus filhos em que estarão assistindo a aula, Senhor. E aqueles que não vão poder estar assistindo, também quero abençoar. Eu abençoo, Senhor Deus, todo o trabalho que vai ser realizado amanhã, à noite, o culto que o teu servo estará ministrando. Ser com eles, ser, Senhor Deus, com os teus filhos que estão hospitalizados, aqueles que estão afastados, aqueles que estão, Senhor Deus, se protegendo, que eles possam continuar sendo guardados. Eu abençoo, Senhor, teus filhos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Ei, turminha linda, quanto tempo, hein? Nossa, estamos morrendo de saudade de todos vocês. Já há 3 meses estamos afastados, né? Sem se ver muito bem. Sem nossas aulas, sem as nossas conversas sobre a palavra de Deus. Mas eu vim aqui para lembrar para vocês que, de forma alguma, nós podemos ficar sem ouvir a palavra e sem ler a palavra. Lembra das nossas conversas, quando a tia pedia que todos os dias vocês lessem a Bíblia, todos os dias vocês fizessem uma oração? Então, isso continua. E mais do que nunca, eu quero pedir para vocês, não deixem de ler a Bíblia, não deixem de fazer a sua oração ao Senhor. Porque ainda que nós estejamos afastados, não estamos nos vendo, mas tem alguém que nunca se afasta de nós. É Deus, o Espírito Santo. Ele está aí com vocês, todo momento. E sabe, essa saudade que a gente está sentindo um do outro, ela é uma saudade gostosa, ela é boa, é cheia de esperança. Porque daqui a pouquinho a gente sabe que a gente vai se encontrar. E nós sabemos que Papai do Céu está cuidando de cada um de nós, da nossa família, está guardando, está nos consolando quando ficamos tristes. Então, de modo nenhum, tá? Devemos deixar de dar graças a Deus, de agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. Precisamos sim dar graças a Deus e continuar louvando a Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos aconselha que a palavra de Deus deve habitar em nós ricamente, com louvor, com ação de graça, e tudo quanto fizemos seja para a glória do nome do Senhor. E é assim que a palavra de Deus deve estar em nós, não um pouquinho, não lá uma vez ou outra, mas sempre, todos os dias, para que ricamente a nossa alma esteja saciada de Deus. Assim, a gente, manda embora toda a tristeza, todo o medo. Não tenham medo, porque o amor de Deus e a mão do Senhor está sobre cada um de nós. Aí, então, a gente canta tanto uma música, né? Que nos ajuda a recordar o livro da Bíblia. E tem tanto tempo que a gente não canta. Eu tenho certeza que vocês estão com saudade. Então, pera lá. A tia vai tentar aqui dar uma palhinha. E eu quero convidar vocês, que mesmo sem eu estar vendo vocês, canta comigo agora. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel,
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros, então, do Novo Testamento aqui estão. Um grande beijo, fiquem com Deus. Breve a gente vai se ver, tá bom?